A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco mais esse dia, para nos achegarmos diante do Senhor, nos colocarmos em comunhão com Cristo e cumprirmos com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Samuel, capítulo 3, um capítulo longo, vai tratar de vários assuntos. Façamos bastante atenção. Antes de começar, como de costume, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa também o seu gostei, os seus comentários e compartilhe esse vídeo. O capítulo 3, ele inicia com o verso em continuação ao capítulo 2, onde nós estudamos a batalha entre o exército do rei Saul com o general Abner e entre o exército do rei Davi com o general Joabe. Então, o primeiro verso desse capítulo vai dizer: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E isso acontece não somente por causa dessa batalha. Isso foi acontecendo ao longo do reinado de Saul, que Saul lutava por seu próprio bem, por interesse próprio. Em contrário de Davi, que lutava, ia à guerra, ia à peleja em pró dos filhos de Israel. E isso o povo via claramente. Então, a cada dia, o reinado de Saul, principalmente com seu filho Isbosete, que não era um rei, não estava ali no comando, era o rei, mas não ele que estava no comando, quem comandava era o general Abner. Então o povo foi realmente se enfraquecendo diante desse reinado e Davi cada dia mais sendo admirado pelo povo. E a partir do verso 2 nós vamos começar a ver a linhagem de Davi, os filhos de Davi. Davi tem ao longo de sua vida 19 filhos, várias esposas ele teve. Inclusive alguns desses filhos dele morrem enquanto Davi ainda está vivo. Aqui no verso 2 vai dizer que nasceram os filhos de Davi enquanto ele estava em Hebrom. Ele fica em Hebrom durante 7 anos e meio. E nesse período de 7 anos e meio ele vai ter 6 filhos, bem rapidinho, um atrás do outro, e começa dizendo assim: E foi seu primogênito Amon, filho de Aquinoã. Aquinoã foi a segunda esposa de Davi. A primeira esposa foi Mical, aquela que quando Davi ajudou, inclusive Davi a fugir do rei Saul, ela é filha do rei Saul. Davi foge e logo em seguida o pai dela, o rei Saul, a esposa com um outro homem. Então com Mical ele não teve filhos e só depois que ele voltou da terra dos filisteus, que ele chegou em Hebrom, que ele começa a ter filhos. Então vai ser Amon, filho de Quinoã. Depois ele vai ter Quiliabe, que é filho de Abigail. Da esposa Nabal, ele vai ter o terceiro filho, que é Absalão. O quarto filho dele é Adonias. Veja que só está nascendo homens, Adonias é filho de Ragite. O quinto filho dele é Cefatias, filho de Abital. E o sexto filho dele é Gitreu, de Eglá. Esses são os 6 filhos de Davi, todos nasceram na cidade de Hebrom. No verso 6 vai dizer: E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Olha que interessante, irmãos. Aqui no verso 6 fala que havendo guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, Abner, o general do exército de Saul, o homem braço direito do rei, nesse momento ele sempre está defendendo as terras de Saul, o povo de Saul, o reinado de Saul. Porém, a partir do verso 7, começa a haver um problema dentro desse reinado. Abner, ele toma uma das concubinas do rei Saul, se chamava Rispa, ele toma essa concubina para ele. O filho do rei Saul, que agora é o rei Isbosete, lembre-se que Isbosete não é considerado homem corajoso, não tem uma postura de rei. Mesmo assim, Isbosete chega lá e toma satisfação com Abner, falando para ele: Que história é essa de você tomar uma concubina do meu pai para estar com ela? Abner não gosta nada das palavras e nem da atitude de Isbosete. Ali ele fica muito irado
Então, naquele momento, ele toma uma decisão, falando a seguinte fala para Esbozete, verso 9. Assim faça Deus a Abner, e o outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre todo Israel e sobre todo Judá, desde Dan até Berseba. Veja que naquele momento que ele está irado, ele fala: Deus prometeu que Davi vai reinar sobre todo Israel e que Deus esteja comigo para que eu ajude a levantar Davi como rei. Naquele momento, ele ameaçou totalmente e acabou com o reinado de Esbozete, falando que não servia mais a Esbozete, mas que ele ia fazer de tudo para cumprir a palavra de Deus e levantar Davi como rei. No verso 11, diz que Esbozete ficou simplesmente calado, sem palavras, diz assim: e nem ainda uma palavra podia responder Esbozete a Abner, porque eu temia. Esbozete era muito mais jovem do que Abner, muito menos experiente do que Abner e muito mais fragilizado do que Abner. Naquele momento que esse reinado foi ameaçado, ele simplesmente ficou em silêncio. Então, Abner manda mensageiros para Davi, falando para que Davi, oferecendo para ele uma aliança, para que Davi faça uma aliança com Abner, que Abner vai ajudá-lo a tomar todo o reinado em Israel, até mesmo de uma forma pacífica. Ele já conversa com os anciões, depois ele procura os homens da tribo de Benjamim, ele já começa a fazer as articulações dele, mesmo antes de chegar até Davi. Mas ele manda para Davi falando: olha, Davi, quero fazer uma aliança com você e quero te ajudar a ser rei sobre todo Israel. Davi, que não é um homem bobo nem nada, muito pelo contrário, um homem muito sábio, aceita essa aliança com Abner. Fala: Abner, vem conversar comigo, vamos conversar sobre essa aliança. Então ele prepara para Abner um jantar e no verso 20 diz o seguinte: e veio Abner a Davi, a cidade de Hebrom, e 20 homens foram com ele. E Davi fez um banquete a Abner, e os homens que estavam com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei, e ajuntarei o rei, meu senhor, todo Israel, para fazer uma aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi-se em paz. Então vejam que ele manda mensageiros, oferece aliança, Davi aceita, acontece esse jantar, ali eles fazem um acordo, fazem essa aliança, e Abner fala: você vai reinar sobre tudo que a sua alma desejar. Davi gostou disso porque, olha que interessante, Abner e Davi, eles já tinham lutado muitas guerras juntas, porque Davi era um guerreiro de Saul, né? Era um homem de guerra de Saul, mas o general do exército de Saul era Abner, então eles eram amigos. Davi confiava em Abner, sabia o quanto fiel a Saul ele foi, e também ele queria ter essa confiança de Abner no reinado dele também. Só que Davi não contava com Joabe. Joabe é o chefe do exército de Davi. Nesse momento está acontecendo esse jantar, esse banquete, Joabe, eles falam que uma guerra rápida. O que é uma guerra rápida? Uma guerra que eles vão lá, lutam e tomam todo o despojo que essa cidade tem. E chegando Joabe com os homens dele, todo aquele despojo que ele trazia para quem? Para o rei, para o reinado. Chegando, os homens falam para ele: olha, enquanto você estava ali guerreando para Davi, Davi recebeu aqui Abner e fez uma aliança com ele. Olha, acabou de sair. E Davi despediu ele em paz. Naquele momento, Joabe se sentiu traído. Por que ele se sentiu traído? Porque Abner havia matado recentemente o seu irmão. Como nós estudamos no capítulo passado, Asael, o irmão de Joabe, foi morto pela lança de Abner, né? Ele joga a lança, atravessa Asael já cai morto. Então Joabe, ele quer vingar a morte do irmão, e ele não entende como Davi pôde receber Abner, fazer uma aliança com ele e ainda deixar que ele fosse embora em paz. Joabe, muito irado, vai tirar satisfação com o rei, e ali chegando para Davi, ele fala: como assim? Como você deixa esse homem vir aqui? Você não está entendendo que ele vai trair você, que ele está mentindo para você, ele quer só ver como que você vive para ele vir aqui te matar. Muito irado, ele começa a falar coisas até assim
sem razão. Davi fala para ele que é para deixar Abner em paz, mas ele não obedece essa informação e manda que os homens vão atrás de Abner e tragam Abner para ele. Os mensageiros dele vão atrás de Abner, alcançam Abner e trazem Abner para Joabe. Joabe chama Abner para conversa, como se os dois fossem conversar ali, né? Face a face. Eles estão parados de frente para o portão da cidade, juntinho um do outro, e nesse momento Joabe enfia uma faca no abdômen do Abner e mata Abner. Ele assassina, aqui fala que Abner foi assassinado. Tudo isso sem consentimento do rei Davi. E a partir do verso 31, nós já vamos ver Davi lamentando a morte de Abner. Afinal, os dois tinham uma história de muito tempo atrás. Então, no verso 31 diz: Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que estava com ele: Rasgai os vossos vestidos e cingi-vos de sacos e ide prantear diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o seu funeral. Então no verso 37 diz: E todo o povo de Israel entenderam naquele dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei a seus servos: Não sabei que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem. Glórias a Deus, aleluia. E ele continua dizendo no verso 39, aqui Davi ele vai se isentar totalmente da morte de Abner e mais uma vez ele vai repudiar a Joabe e toda a família de Joabe. Prestem atenção, ele diz assim: que eu ainda sou terno. Davi está falando, eu sou terno. Ainda que ungido de rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará aos malfeitores conforme a sua maldade. Amém, glórias a Deus. Assim termina o capítulo 4. Vejam que interessante. Ele fala que ele é um homem terno e mesmo sendo um homem ungido de Deus, quer dizer, um homem fortificado por Deus, a força dele não chega próximo aos filhos de Zeruia. Quem que é Zeruia? Pais de Joabe. Então ele fala, a maldade dessa família é muito grande, mas Deus vai pagá-los pela maldade deles. Eles vão receber pelo que eles fizeram essa maldade com Abner. Então nesse momento há um rompimento entre Joabe e Davi. Glórias a Deus, aleluia. Então que a gente possa estar clamando o sangue de Jesus para que essa ira não entre no nosso coração e a gente não perca a nossa consciência e principalmente a nossa razão e a guia de Deus na nossa vida. Que a gente sempre pense no bem coletivo, no bem maior e não somente dentro de nós, porque foi isso que Joabe fez, né? Ele pensou nele, na ira e na vingança que ele estava sentindo e não pensou no bem maior que aquela aliança, que aquela união traria para toda a terra de Israel, para todas as tribos de Israel. Glórias a Deus, aleluia. Vamos manter essa comunhão e agradecer ao Senhor em oração. Glórias a Deus. Nosso Deus e nosso Pai amado, mais um dia, Pai, estamos aqui diante da Tua face, Senhor, primeiramente para Te agradecer por tudo que o Senhor tem posto na nossa vida, pela Tua guia, por ter nos guardado, nos protegido e nos sustentado até esse presente momento. Pai amado, vamos Te pedir por todos os filhos nessa terra, que o Senhor possa ir ao encontro deles. Tu bem sabes a necessidade de cada filho Teu, qual é o desejo do coração deles e a prova que cada um está passando, que o Senhor possa derramar o Teu bálsamo santo também. Pai amado, tudo que nós Te pedimos e também tudo que nós Te agradecemos é por nome, glória e honra do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que senta à Tua destra e reina eternamente. Amém, glórias a Deus. Deus Te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um super beijo. Tchau, tchau.